O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: o que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo a seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Querido irmão no ministério, Padre Cláudio Honor, queridos irmãos e irmãs, celebramos o 25º domingo do tempo comum, no mês em que estamos colocando em evidência a importância da palavra de Deus para a salvação da vida humana. A nossa salvação enquanto critério de fé individual e a salvação da humanidade enquanto exigência, compromisso da fé comunitária. E Jesus então vai dando as lições no Evangelho que aproximam nossa vida desta salvação. Na semana passada ele falava da alegria de encontrar quem estava perdido, fora do rebanho, e trazer de volta para perto do pastor. A alegria do valor da misericórdia, que é muito maior do que uma moeda de prata que alegra a mulher que a encontra, mas uma alegria que faz com que nós tenhamos motivos para festejar, para nos sentar na mesa de um banquete, aquele que o pai do filho pródigo ofereceu quando recuperou o menino com saúde. Também nós lembrávamos que não podemos endurecer o coração, pois se experimentamos e vivemos a misericórdia, é preciso que também ela seja experimentada, vivida com aqueles e aquelas que ainda estão no pecado.
Hoje, o convite que Jesus nos faz é para avaliarmos como que nós estamos administrando a graça que Deus nos oferece. Nós sabemos administrar, às vezes, coisas que não são boas. Basta a gente saber de uma fofoquinha que rapidamente a gente a multiplica de todas e das mais diversas maneiras possíveis. Basta a gente receber uma notícia ruim que às vezes a gente faz com que ela se espalhe com muita facilidade. E às vezes aquilo que é bom, necessário, aquilo que de fato é importante fica em segundo plano. E Jesus dá a parábola deste administrador que já não está tomando conta como devia dos bens do seu patrão. Ele vai ser dispensado e age com esperteza. Qualquer outro administrador já tinha a prática de tirar um pouco mais dos devedores e tirar um pouco também do patrão para si. É o famoso ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Ele poderia ter feito assim, já que vou ser dispensado, tiro ainda mais do meu patrão e tiro ainda dos seus devedores. Mas ele faz ao contrário, ele diminui a dívida. Quem já não ouviu falar do Saldão do Serasa, que negocia o nome e a dívida daqueles e daquelas que estão no SPC, e a dívida que era tão grande acaba ficando pequenininha. Nem o devedor vai ficar impedido de acertar a sua dívida, nem o recebedor perde tudo, alguma coisa se salva. Então ele diz, já sei o que vou fazer, e chama aquele que devia certa quantia e diminui. Ele nem deixa o patrão perder tudo e nem faz com que aquele que deve ainda seja ainda mais usurpado, explorado. E então Jesus elogia essa esperteza, mas depois ele diz, os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. Quanta graça Deus nos oferece e às vezes nós desperdiçamos ou guardamos só para nós, queremos só para nós. Quanto tempo Deus já vem oferecendo o caminho da salvação e nós insistimos no caminho do nosso próprio umbigo, do nosso próprio nariz ou em qualquer outro caminho que não o caminho proposto por Deus. E aí Jesus fala que é preciso atenção nas grandes e nas pequenas coisas. E se há alguma coisa de injusto, errado na nossa vida, que isso seja também usado para a prática do bem. Se nós não sabemos administrar o que não é nosso, como vamos administrar aquilo que Deus nos confiou? E aí Jesus dá a última palavra mostrando o que acontece. Não podemos servir a dois senhores. O amor ao apego das coisas materiais nos afasta de Deus. A falta do amor às coisas de Deus não nos faz aproveitar como devia os bens materiais. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Imagine todo o dinheiro de corrupção, todo o dinheiro desviado, todo o dinheiro injusto, todo o dinheiro de juros abusivos serem usados para a prática do bem. A pobreza ia acabar com certeza e ainda ia sobrar fortunas para gerações futuras. Imagina tudo aquilo que eu e você recebemos de Deus enquanto graça ser multiplicado para todos aqueles e aquelas que ainda estão no pecado, nos vícios, afastados de Deus, caídos, ignorados pelos becos da vida, pelos becos das existências, das periferias existenciais, como diz o Papa Francisco. Não há com que nós nos preocuparmos em opor as coisas. Ah, isso é de Deus, isso é do mundo, isso... Não, há de que nós façamos com que a graça de Deus esteja
tão presente nas nossas coisas e nas coisas do mundo, que elas possam se fundir em direção do bem. Paulo dá um bom exemplo. Vamos começar pela oração e vamos rezar por aqueles que estão à frente do poder. Recomendo preces, orações, súplicas, ações de graças aos homens que governam e aqueles que ocupam altos cargos, para que tenhamos uma vida tranquila, serena, na piedade e na dignidade. Aqui no Brasil, nós temos a oração que fazemos após a bênção do Santíssimo, pelo Papa, pela Igreja, pelo pároco, pelos nossos governantes, pelo chefe do Estado e da nação. Se estes que ocupam importantes e altos cargos se abrissem à graça de Deus, com certeza a administração pública seria diferente. Mas também nós temos que nos preocupar em conhecer bem, escolher bem os nossos representantes e depois acompanhar o trabalho, para não brigar na escola com o professor ou com a diretora, porque o nosso filho não está indo bem, para não brigar lá no hospital com o enfermeiro, atendente ou médico sobrecarregado, porque nós não fomos bem atendidos, porque não tem remédio, não tem exame, mas para que a gente possa unir as forças, participar da vida da escola, escolher acompanhar os representantes para que a saúde pública, a segurança e todas as outras dimensões importantes da nossa vida possam ser melhor administradas, possam ser também um lugar onde a graça de Deus se manifesta para o bem comum. Depois ainda diz Paulo, se nós não estamos no poder, que sejamos testemunhas do Evangelho. Se nós não estamos nos altos cargos, que a nossa fé colabore para que o Evangelho possa ser vivido em todas as dimensões da nossa vida. E de novo ele pede, quero que façam oração erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Nós estamos prestes a vivermos as eleições e até agora eu só vi raiva e discussão, só vi ideologias partidárias, não consegui ainda ver nem nos políticos, nem em nós, as verdadeiras propostas de governo, as verdadeiras possibilidades para transformar aquilo que está ruim. Então veja, nós desperdiçamos os instrumentos dentro e fora da igreja para que a vida seja transformada. E quanto mais ausente a graça, a palavra de Deus, mais estes instrumentos se voltam, se viram contra a vida humana. Ah, padre, mas parece que sempre foi assim, nunca vai mudar, e parece que cada vez está pior. Então vamos prestar atenção lá no que diz a profecia de Amós. Olhai vocês que maltratam os humildes, que faz cair por terra os pequeninos, que de noite na penumbra alteram as medidas, trocam o trigo bom pelo trigo sem qualidade e enganam os pobres, os dominando com um par de sandálias. E olha o que diz o profeta, por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Deus não esquece os atos de cada um dos seres humanos e dos atos da humanidade. O que aqui é feito pessoalmente, o que aqui é feito na sociedade, na igreja, vai ser sempre recordado e vai estar sempre sobre os olhos de Deus. Melhor nós começarmos a fazer
ou continuarmos a fazer aquilo que agrada aos olhos de Deus. Porque aquilo que agrada aos olhos de Deus levanta o pobre. Aquilo que agrada os olhos de Deus socorre o pobre. Aquilo que agrada os olhos de Deus devolve ao pobre a dignidade. E como eu disse, mesmo que às vezes o dinheiro seja sujo, pelo menos que ele sirva para fazer com que a vida humana possa ser um pouquinho melhor. O pobre não é bandeira ideológica, o pobre não é bandeira para o comunismo, o pobre não é desculpa para a promoção dos ambiciosos. O pobre é aquele que, desprovido de tudo, é o lugar onde a graça de Deus pode se manifestar plenamente. É a oportunidade de cada um de nós e de cada uma de nossas autoridades, de nossos governantes, exercer a fé e a cidadania. Sejamos os melhores e os mais espertos administradores dos bens terrenos e principalmente dos dons e da graça que Deus nos oferece. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.